Eu preciso construir uma narrativa para destruir ao inimigo. Que é vingança. Estou aqui para me vingar dessa gente. Pretendo beneficiar o filho meu, sim. Confesso publicamente que eu votei no Lula. Olá, muito boa noite para você. Eu sou Madeleine Lasco. Começa agora mais uma edição do Papo Antagonista ao vivo na TV BMC e também no canal do portal Antagonista no YouTube. Hoje é 16 de fevereiro de 2026, segunda-feira de carnaval. Nós estamos apenas na metade do segundo mês do ano, mas já aconteceu tanta coisa que nós vamos aproveitar essa pausa do carnaval para retomar alguns dos assuntos mais quentes de 2026. Só que nós vamos fazer isso sob a perspectiva do Narrativas Antagonista, programa que eu apresento diariamente no YouTube de O Antagonista, às 5 horas da tarde. Para você que não conhece ainda o formato do Narrativas Antagonista, ele é diferente, geralmente apreciado por quem quer se aprofundar nos assuntos. Primeiro, eu te trago os fatos, depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui no Antagonista. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Cada dia com um fato diferente. O primeiro assunto do dia é: Lula está escondendo Janja? A gente ouve aqui a colar comentários na rede social. Cadê a Janja? Janja costumava ser onipresente na vida nacional. Até vou colocar aqui uma capa da Cruzoé. Gente, olha que maldade, hein? Eu achei maldade. Foi um conluio lá do Duda com o Wilson Lima, diretor da nossa sucursal de Brasília, o Guilherme Resch, que é o nosso repórter em Brasília, e colocaram a Janja escrito A sem noção. Ah, gente, olha, opinião deles, mas eu não acho. Mas Janja é a pessoa com mais noção que a gente tem na história do Brasil. E na história das primeiras damas, então, um exemplo. E como disse o Lula, ela não nasceu para ser dona de casa. Primeiro que a minha mulher não é clandestina. Ela não faz viagem apócrifa. Ela faz viagem porque ela foi convidada para fazer uma viagem e não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Ela viajou a convite do companheiro Macron para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza. E eu fiquei muito orgulhoso quando ela foi lembrada pelo Macron e convidou ela para falar de um assunto que eu poderia ser convidado, que poderia ser convidado de outras pessoas. E ela foi convidada e já fez o seu discurso com muita competência. Sabe? Ela tem trabalhado nesse negócio da Aliança Global contra a Fome até antes do G20. Ora, eu sinceramente, eu não respondo à oposição nesse assunto. Não respondo. Eu acho que a Janja tem maioridade suficiente para responder aquilo que é sério, aquilo que é molecagem, aquilo que é fake news, aquilo que é irresponsabilidade. Sabe? Não precisa responder. A história vai julgar. Então, e a Janja foi oficialmente me representando. Ela não foi numa viagem escondida. Ela foi numa viagem me representando, saiu de Paris, ela queria vir para cá. E eu falei, é importante você ir para Paris. Vai ter lá muito país africano, e é importante que a França esteja fazendo esse debate, e é importante que você fale. Ela foi e falou. Eu tenho certeza que falou bonito, e se eu puder, vou mandar o discurso dela. Eu queria que a oposição lesse o discurso dela para eles deixarem de ser ignorantes. É isso, querida. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta. Porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Ela vai estar aonde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar para onde ela quiser. Essa fala do Lula sentiu aí um shade sobre a Marisa? Olha que Marisa vai puxar o pé dessa gente de noite. Mas enfim, essa fala do Lula é quando a Janja estava indo representar o Lula numa viagem em Paris. O que não podia acontecer porque ela não faz parte do governo. Ela estava lá fazendo o que seria a função do Geraldo Alckmin. E é quando eu me pergunto, às vezes eu nem durmo, pensando nessa possibilidade. Se a Janja assumir o papel do Alckmin, quer dizer que o Alckmin
está assumindo o papel da Janja? Deixo isso no ar, uma questão que me inquieta muito. Mas sigamos. Janja nos deu muitas alegrias. Aqui o Firmino Cortada comentando um dos grandes momentos da nossa primeira-dama. Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai falar agora. Presidente, você vai ficar aqui, você vai falar do microfone. Vem, garoto, você vai falar no microfone agora. Senta, menina, agora não. A primeira-dama que tá acostumada a conviver com os franceses. O quê? Senta! Você não tá vendo que o presidente vai falar agora? Em Versalhes eu não precisava lidar com isso. Aqui, olha, Janja defendendo a sua postura, né? Falando que ela acompanha o Lula mesmo. Ela sempre foi com o Lula, assim, mesmo em lugar que não tinha primeira-dama nenhuma. E que ela vai, e olha como ela liga para a opinião dos outros. Ainda é a realidade da política, é por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está para lutar pelo nosso espaço. Né? A gente, como... Né, você falou, né, que ninguém... você fez uma fala ótima agora que eu falei até esses dias numa reunião que eu estava lá no G20 e todo mundo fica falando: o que ela está fazendo lá com o presidente? Eu vou estar sempre... Porque ninguém me deu aquele lugar, eu conquistei. Isso daí! Quando o primeiro-ministro da Índia Modi falou na reunião: nós precisamos, nós homens, né? Nós precisamos dar espaço para as mulheres, nós e o Biden falou: isso mesmo, nós precisamos, vocês não precisam nada para nós. A gente sabe muito bem fazer a nossa luta e conquistar nossos espaços. É assim que a gente vai ter aqui, é assim que a gente vai continuar, que a gente vai continuar seguindo. Então, gente, a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa. Eu queria fazer a pergunta no começo: quantas candidatas tem aqui? São candidatas, pré-candidatas? Quantas vereadoras já temos aqui? Levantem a mão. E aqui foi um dos pontos mais polêmicos da atuação da Janja. Foi ela se metendo numa reunião do Lula com o Xi Jinping sobre regulação de internet. Pois, e vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Sim. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Então, eu sei muito bem até onde os limites que eu posso ir, eu sei muito bem disso, eu sei os assuntos que são mais delicados, que é difícil. Eu poderia ter falado com o Putin: pelo amor de Deus, para com essa guerra, sabe? Mas eu sei que aquele é um assunto delicado para aquele momento, entendeu? Mas eu não vou me furtar a falar sobre uma rede social, vamos combinar, né? Que tá matando criança. A menina acabou de... Sabe, eu não vou me furtar a falar sobre isso. E aquele momento eu quis talvez explicar um pouco melhor para o presidente Jinping e para não só para ele, mas para todos os ministros que estavam ali e a primeira-dama, porque vocês sabem que meu marido é analógico, né? Então, ele não sabe talvez usar os termos que a gente está acostumado a usar na rede social, enfim. E aí ele começou a falar que ele precisava que a gente discutisse um pouco mais com a equipe da China. O TikTok é uma rede social que foi criada na China. Eu não sei como que está isso disperso, porque parece que estão comprando por pedaços, né? Naquele momento, inclusive, o presidente Xi falou que os Estados Unidos queriam comprar o pedaço americano do TikTok, né? Então, e o presidente começou a falar isso, que era importante a gente discutir, e aí eu perguntei pro meu marido: ok, posso complementar? Ele falou: não, pode complementar. E aí eu falei um pouquinho dessa questão, de como o algoritmo entrega para fora da China. E não teve nenhum mal-estar no momento? Claro que não, gente. E aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte, lá crianças menores, a partir de... só pode usar a tela
a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços, sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. A gente está falando de vida. A gente está falando de criança. De crianças. A gente está falando de rede social usada para disseminar ódio contra as mulheres. Você sabe disso, Tati? Sim. Sabe? Canal de YouTube disseminando ódio contra as mulheres. Eu estava conversando sobre isso com a primeira-dama da França. Sabe? Eu estava conversando com ela sobre a questão do bullying digital. Então, eu não sou uma voz única. Tem outras mulheres ao redor do mundo que estão falando sobre isso. E aí, olha a naturalidade como ela fala. Parece que não tem protocolo, não tem diplomacia, não tem diferenças culturais, costumes. Talvez você não saiba, mas essas reuniões, assim, que são entre mandatários de países diferentes, elas têm regras muito rígidas que os países acertam entre si com muita antecedência. O corpo diplomático serve para isso, porque a cultura é diferente, enfim. Mas a Janja explicou isso daqui. O presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte, lá crianças menores, a partir de... só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? O quê? É isso mesmo. Vamos ouvir de novo. O presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte, lá crianças menores, a partir de... só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Aí teve um evento no G20 que a Janja que organizou, que era de música e que apelidaram de Janja Palusa. Gente maldosa, gente muito maldosa. E é óbvio que a Janja não levou o desaforo para casa. Está sendo tão bonito, né, ministro? O G20 social, né? As pessoas dialogando, conversando, se abraçando. Ontem a gente teve um momento muito especial ao final do dia na Praça Mauá, com o festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quem esteve no festival? Janja Palusa. Não, filha, é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vamos ver se consegue entender a mensagem, tá? É isso. A COP30. Que falar da COP30? Mas como recordar é viver, Janja também nos deu um grande momento no pré-COP30. Um tempo atrás. Não foi no ano passado, foi no retrasado, quando ela fez esse vídeo maravilhoso, estilo Ilha de Caras, falando da COP. Oi, gente, tudo bem? Vou falar baixinho, porque eu tô ali, ó, o presidente Lula tá bem ali com o presidente Macron, estão gravando um vídeo, e a gente está navegando aqui, indo para a Ilha do Cumbu, conhecer uma comunidade ribeirinha. Eu tô muito emocionada, porque essa foi uma ideia que nasceu de uma conversa, e eu tô muito feliz que deu tudo certo. Eu tô aqui tomando suco de bacuri, que eu amo, fruta da Amazônia. Isso aqui é uma preciosidade, uma joia do mundo, e a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso aqui. A COP30, ano que vem, 2025, vai ser aqui em Belém. Vai ser tudo muito lindo. Um beijo. E é claro, esse momento aqui, se eu não pusesse, vocês iam reclamar, que é Janja, Felipe Neto e Elon Musk. Esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. É o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Pode, deve. Bom, Janja anda sumida.
A Janja não apareceu para xingar o Trump porque invadiu a Venezuela. Não apareceu para defender o Maduro. Não apareceu para falar de nada de coisa do Irã. Não apareceu dando alfinetada na Michelle. Não apareceu falando da prisão do Bolsonaro. O que está acontecendo? Porque o ritmo da Janja, até treta em Câmara de Vereadores do interior do Mato Grosso, ela comentava. O que aconteceu que Janja assumiu? Será que o Sidônio tirou a Janja? E eu vou te falar uma coisa. Ela não está assumida. Agora ela, em vez de opinar sobre tudo do universo, parece ter assumido uma pauta, que é essa daqui. Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô passando aqui para contar para vocês que ontem o presidente Lula sancionou uma lei muito significativa e simbólica, que é o Dia de Luto em memória às mulheres vítimas de feminicídio. E será no dia 17 de outubro. Relembrando um pouco alguns casos aqui, o caso da Eloá, da menina Eloá, recentemente o caso da Tainara em São Paulo. Então esse dia é um dia para a gente não esquecer das mulheres que tombaram vítimas de feminicídio, vítimas do ódio contra as mulheres. E hoje também a gente começou a sexta-feira aqui com uma reunião super importante, assim como foi uma determinação do presidente Lula para que a questão do feminicídio seja coordenada pela presidência da República. Hoje a ministra Gleice coordenou uma reunião com os ministérios para a gente iniciar a construção de um pacto Brasil de enfrentamento ao feminicídio envolvendo legislativo, executivo e judiciário, como orientado na reunião logo ao final do ano pelo presidente Lula. Hoje foi a primeira reunião e na sequência a gente vai realizar a reunião com o Legislativo e com o Judiciário para que a gente possa em breve apresentar esse documento, esse pacto assinado pelos três poderes à sociedade brasileira. Começamos 2026 com a firme determinação de que nós mulheres continuemos vivas e podemos viver numa sociedade de paz. Olha, pessoas muito maldosas andam dizendo na internet que esse vídeo é da Academia de Bronzeado ACM Neto. E eu quero dizer que isso é fake news e que é inadmissível julgar pessoas pela aparência, ok? Dito isso, vamos em frente. Ela está com essa questão da violência contra a mulher. Ela falava de tudo. Agora parece que Janja está concentrada na questão da violência contra a mulher. E o Lula também está falando disso. Poder domingo para tomar café. E no café a Janja começou a chorar. De noite, vendo o Fantástico, a Janja voltou a chorar. Ontem, ela voltou a chorar. E hoje, no avião, ela pediu para mim: ô Lula, assuma a responsabilidade de uma luta mais dura contra a violência do homem contra a mulher no planeta Terra. É preciso que haja um movimento nacional dos homens contra os animais que batem e que maltratam das mulheres, que estupram filha. Essa semana teve um cara que pegou 2 pistolas na mão e descarregou a pistola contra a mulher. Teve um outro que matou a mulher grávida com 3 filhos, tocou fogo na casa. Teve um outro que atropelou a mulher e arrastou ela 1 quilômetro. Essa mulher vai sobreviver com as 2 pernas amputadas. Eu não canso de repetir que eu fui educado por uma mulher que, do jeito que nasceu, morreu analfabeta. E a minha mãe sempre dizia assim: meu filho, se você casar e você não estiver bem com a sua mulher, você se separe dela, mas nunca levante a mão para bater na sua mulher. Nunca levante. E eu fui criado assim. Meus 5 irmãos homens foram criados assim. Isso não depende de ninguém, depende de nós. Cada um de nós homens precisamos ser o professor do outro. Cada um de nós temos que educar os nossos filhos. Cada um de nós tem que educar os nossos companheiros. E essa não é uma tarefa só da escola, é nossa, homens. O que nós estamos precisando é lição de caráter, de educação, de respeito.
as nossas companheiras, as mulheres, que se não fosse elas, a gente nem existia. Ela tá com vários vídeos falando de violência contra a mulher e o Lula, fazendo vídeos disso, ele menciona a Janja. E quando é de outro tema, ela aparece ali como coadjuvante do marido, que é algo que ela não fazia. Como, por exemplo, o Globo de Ouro. Olha aqui o que ela postou, que é o que foi postado pelo presidente Lula e a conta dela repostou, e ela é coadjuvante aí. E no famoso vídeo Lula de sunga, mas eu não quero ver isso. Eu fui obrigada a ver, eu não tenho como desver esse vídeo, então você vai ver também. É assim, vocês sabem que é assim que funciona esse programa. É assim que funciona o jornalismo sério e independente deste programa. Eu vi, vocês vão ter que ver também. No vídeo Lula de sunga, a Janja também é coadjuvante. E ela postou esse vídeo na conta dela. O que é sagrado aqui é a gente perceber mais um milagre. O que é extraordinário aqui é que vocês vão perceber que tem onda que vem de lá para cá e onda que vem. Essa é uma demonstração extraordinária, sabe? Até para acabar com o preconceito entre esquerda e direita. Aqui, a onda que vem da direita que vem da esquerda tem que comprar impacto. Extraordinária virtude da natureza que faz aquilo que a gente não imagina que seja possível ser feito. E aí, o que vocês acham? Janja vai voltar ao cenário ou Lula escondeu a Janja de vez porque estava dando má sorte e má fama para o governo dele? O que é que você acha? Muita calma, que antes de você achar e antes de eu achar, a gente vai para as narrativas. A extrema-direita não suporta ver uma mulher empoderada, não suporta ver a ressignificação do papel da primeira-dama. Não suporta ver um homem como o presidente Lula que tem a mulher ao lado dele e não atrás. Ela não é bela recatada e do lar. Ela não é mulher ajudadora do marido. E é por isso que a extrema-direita implica tanto com a Janja. Se a Janja aparece, eles implicam porque aparece. Se a Janja não aparece, eles implicam porque não aparece. Eles vão implicar com toda e qualquer mulher em posição de poder, porque a extrema-direita é misógina em sua essência. Agora, eles não vão nunca conseguir apagar o brilho da Janja. E, aliás, o nome da Janja não sai da boca dessa gente nojenta, que acorda e dorme pensando só no que a Janja vai fazer. Os cães ladram, a caravana passa. A esbanja é a pessoa mais deslumbrada que apareceu na política nacional. E olha que dentro do PT é uma competição dura de deslumbramento. Quem é que não se lembra quando eles começaram a ganhar dinheiro, tomar vinho de 20 mil reais, tomar uísque de 5 mil reais com Guaraná dentro, e é exibindo o relógio, exibindo isso, exibindo aquilo, que eles gostam de um dinheiro. Mas a Janja tá lá para quê?
Ela tá lá para viajar com o dinheiro do povo, que é por isso que o nome dela é esbanja, e tá lá para mostrar para todo mundo o que é a mulher esquerdista. Esquerdismo, doença infantil. Tá ela lá bancando o ridículo, querendo parecer novinha. Aí ela viaja no lugar do vice-presidente, ela viaja representando Lula, toda uma palhaçada. Vocês imaginam se a Michele Bolsonaro tivesse feito metade disso? O escarcéu que essa imprensa comprada não teria feito. Aliás, já tivemos uma primeira-dama, né? Que triste a troca de Michele Bolsonaro pela esbanja. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o amor é muito bonito, mas a eleição parece brilhar mais em alguns momentos. O que a gente vê acontecendo aqui é o ano eleitoral chegando. A Janja não foi um problema para o Lula na última eleição, que o Lula ganhou por um dedinho. Ela não foi um problema porque o Brasil não conhecia a Janja. A Janja é um personagem político que as pesquisas mostram. Quanto mais o Brasil conhece, mais o Brasil odeia. A Janja tem 58% de rejeição. E ela não é uma pessoa que nunca exerceu nenhum cargo público. Ser primeira-dama no Brasil é um título honorífico. Não é que nem nos Estados Unidos, que tem funções, tem deveres e tem direitos também. Não, aqui não, se chama só, não existe isso, tá? Bom, a Janja começa com aquele negócio que ela fez na subida da rampa do Planalto, que ela fez com a ajuda aí dessas agências de influencers para dizer que ia ser uma coisa diversa e ela ia ressignificar o papel da primeira-dama, porque ela é uma feminista e ela é independente, ela é empoderada. E aí ela virou um grande caso de dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Sabe aquele sentimento ruim que dá quando uma pessoa está falando uma coisa e faz outra? É precisamente a Janja. A Janja é o que há de mais machista no Brasil. Ela é uma mulher que colocou no nome dela não só o sobrenome do marido, como também o apelido do marido. Se bobear, botam a coleira igual que a Luma usava pro Ike Batista. Dizem as más línguas, eu discordo, eu acho que ela jamais faria isso, porque ela é uma mulher diferenciada. A Janja só tem acesso às coisas que ela tem acesso por causa do casamento. Ela tira o lugar de gente que chegou lá por mérito, atravessando pelo casamento, e ela também se diz feminista e empoderada ao mesmo tempo. Não existe isso. Ou é primeira-dama, ou é feminista. Ou é chaveirinho do marido no trabalho, ou é empoderada. E tem também a questão da postura. Uma postura, às vezes, um pouco vulgar, um pouco infantilizada. Essa tentativa de lacrar toda hora, que não combina com essa posição de primeira-dama que é magnânima, porque quem está tentando lacrar vive da aceitação alheia, e quem tem poder não precisa ser aceito porque já foi, já é. Então, assim, não orna ali. E quanto mais a Janja aparece, pior fica para o governo Lula. Até no evento lá do Elon Musk que ela xingou, o Lula apareceu depois falando, não, ninguém tem que xingar ninguém. Enfim, é eleição. O PT quer ganhar a eleição. E a Janja é um entrave para o Lula. Ela, na imagem do Lula, tem um peso negativo pior do que qualquer coisa que a oposição fale. Ela causa ranço até dentro da própria esquerda. Então, o que foi feito agora? Um reposicionamento. O que primeiras damas geralmente fazem? Escolhem uma causa, qualquer que seja a primeira dama. Michele Bolsonaro, a causa dos deficientes. Ruth Cardoso, a causa da educação. Michelle Obama, pegou a causa do esporte, do fitness, da obesidade, incentivar o jovem a fazer algo. Por quê? Para ela não se tornar um problema para o governo do marido. Ela pega uma causa que seja boa, que seja popular, que não tenha ninguém contra, abraça e fala só disso o mandato inteiro do marido. Essa é a fórmula tradicional de primeiras damas para que elas não ofusquem, não só não ofusquem, mas principalmente não prejudiquem a imagem do marido.
para que ela seja um ativo positivo para a imagem do marido. E o que a gente vê desde a entrada do Sidônio Palmeira na comunicação do Lula é a Janja progressivamente saindo de cena em todos os temas e abraçando agora definitivamente o tema do combate ao feminicídio, o combate à violência contra a mulher. E nesse tour também ela visita igrejas evangélicas e arranjaram um mote para ela, uma linha. A Janja, pacote eleitoral, é uma primeira-dama tradicional no melhor sentido da palavra. A questão é, a mudança de posicionamento foi feita. Será que essa mudança de posicionamento será capaz de aplacar o ranço que o Brasil tem com a Janja em menos de um ano de exposição? Ou será que a Janja não aguenta e vai voltar a fazer tudo como fazia antes e não vai estar nem aí se prejudica a imagem do Lula ou não? Isso são cenas dos próximos capítulos, eu quero a sua opinião aqui embaixo. Bom, pessoal, muitíssimo obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje, eu quero saber a sua opinião. Você tá sentindo falta da Janja? Você tá com saudades? Você tá com saudades da Janja comentar todos os assuntos do Brasil, como ela fazia antes? Comenta aqui embaixo se você sente saudades, qual é o vídeo que você mais gostou que eu trouxe, o que é que você sentiu falta de ver aqui. Não esquece de deixar para mim o seu like. Ó, quanta gente tem aqui? Todo mundo deu like? Eu quero meus likes, gente. Verifica se você está inscrito no canal do Antagonista, se não tá, inscreva-se. E agora vamos ao segundo assunto. Nicolas contra Erika Hilton. Quem venceu a guerra de passeatas? Nicolas versus Erika Hilton. Quem venceu a guerra de passeatas? Primeiro, vamos a esse moço que é um predestinado, é um jovem contra o establishment. Ele representa o que há de mais novo na política nacional. Ai, gente, desculpa que eu tava sem óculos, agora que eu vi que esse é o Valdemar Costa Neto. Isso, aquele que foi preso na época do Mensalão, dividiu cadeia com o Zé Dirceu, e agora ele é presidente do partido do Nicolas. Mas foi só um engano. Nicolas sabe muito bem uma coisa: a política divide, a fé une. Pessoas da mesma fé se unem. Pessoas com interesse político se dividem. E ele, é claro, fez uma escolha. I put the government in your hands. But the government is on my shoulders, says the Lord. So my yoke is easy, my son, and my burden is light. It is not your responsibility, but mine. So lift up your head, lift up your arms, and worship me. And all that I have promised you will be yours. When I was sitting over there and I first met you, I knew nothing about you. And I just heard president. You will be the president, but it will be a journey. So we will have your arms, we will have your heart, and we will pray for your promotion. You are like Daniel, you are like Joseph. In one day, says the Lord, you will be promoted just like you were in this race. Now run the race, my son. Run the race and keep your eyes on me, for I have already won the victory, says the Lord. We bless him, Lord. And we release the anointing of grace, grace, grace to the mountains of adversity around him. And we say no. He is covered underneath the blood of Yeshua HaMashiach and his family.
And fear no evil, the Lord was saying to me, fear no evil, for he's with you. He's opened up a door in your government that the enemy cannot close. And I'm going to pray Psalms 91 over you right now. E aí, gente, dá uma olhada nessa foto aqui. Sabe quem postou? Michele Bolsonaro. E eu vou ler o que é que ela escreveu. Ó, é recado. Dá uma olhada. Nicolas, você é separado por Deus para este tempo. A luz do Senhor resplandece em seu rosto, e a unção que há sobre sua vida quebra julgos e abre caminhos. Você carrega a palavra com verdade, ousadia e temor, e por onde passa o sobrenatural de Deus se manifesta. Deus tem algo grande, governamental e transformador para a nossa nação através de sua vida. Ele te conduz com sabedoria, discernimento, coragem e justiça para impactar gerações. O Brasil acordou, 06. Lembra que o Jair te adotou em Minas Gerais? Emoji de risadinha. 06, lembra que ele chama os filhos? 01, 02, 03. Pô, 06, 05 é a Laurinha. 04 é o Jair Renan, aquele moço que está aprendendo a falar português. 05 é a Laurinha. E 06 é o Nicolas, e quem está dizendo isso é Michele Bolsonaro. Olha, tem patriota EAD que deve ter tremido de ódio aí. O PL, que é o partido daquele anjinho que a gente trouxe no primeiro vídeo, Valdemar Costa Neto, esse abençoadinho do Senhor, o PL também já entrou nessa coisa de, em vez de fazer discurso político, não é mais Lula versus Bolsonaro. É Jesus. Vamos ver. Diga, Senhor, Tu és Deus, dessa nação. E nós pedimos ajuda para o nosso país. Nós não aguentamos tanta corrupção, maldade aqui no Brasil. Por favor, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e tenha misericórdia dessa nação. Perdoe os nossos inimigos, mas nos dê força para enfrentar todo aquele que se levanta contra o bem. Nós te pedimos, acorde os corações que estão dormindo. Nós pedimos, não feche os olhos para o Brasil. Acorde esta nação para a tua glória, porque só é teu o reino, a glória e o poder para todo sempre. Amém. E assim, gente, quem quer dizer que é de direita e depende de voto de bolsonarista, teve de aderir a essa unção do Nicolas, tá? Não tinha como. Vocês podem ver que tem um monte de gente que foi do Brasil inteiro pra lá. É deputado, é influencer, é isso, é aquilo. Carlos Bolsonaro foi. O Eduardo Bolsonaro não foi, mas falou, e não falou no nome Nicolas, quando ele disse do evento. O Flávio Bolsonaro foi na modalidade EAD, ele catou um celular e mandou um oi. Mas assim, não faltou ninguém, e eu tenho provas. Nós vamos marchar carregando feministas gordas, se precisar. Nada vai nos parar, pessoal. Tô quase sem bateria já. Só tô fazendo essa live aqui rapidamente. Anistia já! Eu tô aqui desde as 11 horas. Meu celularzinho tomando chuva. Os petistas falaram que não ia aguentar marchado desde as 11, ó, petralhada. Gordo de direita aguenta mais que mato de esquerda. Movidos pela graça do Espírito Santo. Movidos pela moral da tropa. Aqui os patriotas unidos. Se protegendo da chuva, mas sempre avante.
É disso que nós precisamos, coesão. Eu sempre repito aquela frase do Eduardo Dutra. Força é massa vezes coesão. E como é que era para chegar até ali, no meio daquela multidão? Era tudo assim, desorganizado? Espontâneo? Se você acredita em espontaneidade na política, enfim, veja mais sobre política. Não existe espontaneidade na política, principalmente quando a gente fala em nomes nacionalmente famosos, como o do Nicolas Ferreira. Onde essa gente toda estava dormindo? Quem que levou lá as picanhas para fazer o churrasco? Isso era mesmo desorganizado? O Firmino Cortada, que é um influencer que não é de política, mas também fala de política muitas vezes, ele conhece bem a política, a família dele é da área política, ele foi até lá, fez o filminho dele ao lado do Nicolas e depois ele contou um pouco sobre a organização, que é legal da gente entender. Gente, calma que eu vou contar tudo. Gente, chegar no Nicolas é um Deus nos acuda. É assim, cordas, seguranças, é muita gente, não podia passar. Até que apareceu essa maravilhosa aqui e falou: sou assessora do Nicolas, você tá precisando de alguma coisa? Eu falei: tô, vê o Nicolas. Não, vocês sabem que eu sou humilde, eu não dou carteirada, gente. Mas ela ainda me deu uma pulseira pra ficar dentro da corda. Essa moça aqui, gente, se ela quiser que eu coma coentro, eu vou ter que comer. Não tinha como entrar, e era assim, vai, fala com ele. Não pode parar, tem que ir andando, não para pra fotos, não chega. Tem que continuar. Gente, a hora que passava debaixo dos viadutos era a melhor hora, porque eles colocavam o Nicolas no ombro e era aquela gritaria assim. Ah! Gente, essa é a hora, eu gosto do rolo da confusão. Essa hora é mais legal. Essa hora, gritando meu nome, eu me sentia a Britney mandando beijo. A hora que começou a chuva, eu falei assim, vai passar, né? Não. E foi uma delícia, a gente veio o Gui Hitler, foi a hora que encontrei a Júlia Zanata, a gente veio, se abraçou no meio da chuva, saiu pulando. E os bueiros começavam a transbordar. E aí, gente, aí que eu me deparei, nós estamos pisando no esgoto. Eu falei, vai fazer o quê? Nada, gente, depois toma remédio de verme, o que vai fazer? E assim, encharcado, caminhei mais 5 km até o hotel, porque não tinha Uber, já tinha andado 15, porque imagina que Uber que vai querer me levar encharcado. Acordou! O Brasil! Acordou! E durante o percurso a gente não tinha noção dessa proporção de gente, porque você via quem tava do teu lado. Teve até um momento que é mais alto, que a gente desce, assim, mas a gente não tinha noção dessa proporção. E eu fiquei imaginando, se pra nós foi tão forte, imagina pro Nicolas, né, gente? Porque o Nicolas, ele sai caminhando. Eu não sei se ele tinha noção da proporção que isso aqui ia tomar. É uma pergunta que eu quero fazer pra ele. Agora vamos ao sobrenatural. Vocês conhecem Irmã Márcia? Gente, não é possível que você se interessa por política e não conhece a Irmã Márcia. Vou fazer aqui a lição de casa para vocês. Irmã Márcia é uma influencer evangélica petista. Oi? Exato. E olha para que ela estava orando. Deus! Aquele povo da BR, Senhor, que está atrapalhando a vida dos trabalhadores, Senhor. Que tá chuva, né, irmão? Chuva com trovão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá a tua resposta nessa noite. Chuva a noite toda, meu Pai, para aquela gadaiada desocupar aquela BR. Em nome de Jesus Cristo, agora chuva. Eu ordeno a chuva agora, Senhor. Eu puxo agora a chuva do alto do céu e manda agora, de encontro a toda a gadaiada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus respondeu com o trovão. Meu Deus, responde com o trovão, Senhor. Deus, obrigado por me responder agora. Obrigado a Jesus por cuidar do Brasil. Junto com as Mônica, meu Deus. Obrigada, Senhor. Manda chuva agora, para toda a gadaiada agora, sair da BR agora, meu Pai. Em nome do teu filho amado, em Salvador Jesus Cristo, protege o meu Brasil, de fascista, de bandidagem, de quebra-quebra, Senhor. Protege o Brasil agora, em nome do teu filho amado. O Brasil está protegido, debaixo do poder de Deus, debaixo das orações das Mônica. Meu Deus, protege o presidente Lula em Brasília, que nenhuma ferramenta se levante contra o presidente, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
só foi eu pedir a Jesus, a chuva veio. Amém? Para a honra e a glória de Deus. Porque Deus responde a oração da filha dele. Amém? Irmã Mônica, Oi. faça chuva ou faça sol, mas você vai orar por esse país, né, irmã? Faça chuva, faça sol. Eu posso estar de cama, mesmo assim eu me levanto para orar pelo Brasil, que é uma missão que o Senhor Jesus colocou na palma das minhas mãos. Irmã Mônica, Oi. isso é que o verdadeiro povo de Deus tem que fazer, é orar pelo Brasil, né, irmã Mônica? Não tá atrás de político no meio da BR, né, irmã Mônica? Que palhaçada que virou esse país, que vergonha que virou a igreja evangélica, porque esses crentes, né, irmã Mônica, endemoniados, porque são crentes, não são cristãos, estão envergonhando o evangelho. Jesus agora mandando a chuva pesada. Meu Deus! Meu Deus, e ela está tomada pelo Senhor e ninguém segura a irmã Mônica. Meu Deus do céu! Meu Deus, ela está tomada pelo Senhor. Meu Deus do céu! Meu Deus! E como todos sabemos, aconteceu isso daqui. A gente teve várias pessoas sendo atendidas em pronto-socorro pelo evento do raio e também gente que não está acostumada a caminhar tanto, e chuva, e isso e aquilo. Até a gente fechar essa edição, eram 72 pessoas que tinham sido atendidas, nenhuma, felizmente, em estado grave. E daí o Nicolas Ferreira conversou com as pessoas na porta do hospital. São 27 vítimas, eu acabei de conversar com o doutor Renato, ele disse que 2 estão em observação, as outras, graças a Deus, não tem nada de grave até então, né, a informação que eu tive. Então, graças a Deus por isso, fico muito feliz, fico muito bem recepcionado aqui com carinho, fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 quilômetros, né, rodados, mas aconteceu um incidente natural, não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto, foi literalmente algo que foge do nosso controle e não poderia deixar, né, de vir aqui prestar nossa solidariedade, dizer que tem muita gente orando para eles, para que eles se recuperem logo e possa estar de volta aí para poder ajudar o nosso país. O segundo ponto é que é muito interessante, porque eu não vi muitos de vocês na caminhada, né, durante 7 dias. Aí agora, quando acontece, né, aí um incidente natural, aí esses aparecem. Para ser muito honesto, tirando o SBT que esteve, tirando o Metrópolis também que esteve, os outros demais, lamento, isso aí é para vocês. Agora, é muito previsível, né, o que essa parte da mídia faz, porque no fim das contas é querer tentar destruir, manchar a imagem de um movimento que foi, sendo sincero, para mim foi muito bonito. Muitos querem reduzir a narrativa, dizendo que a marcha era para uma pessoa somente, ou que a caminhada era só para isso, sendo que, olha, o objetivo foi conquistado, as pessoas estão acordadas, e eu espero que elas tenham acordadas também exatamente para esse tipo de narrativa, que é para tentar, sabe, desgastar a nossa imagem, já que eles não conseguem, né, achar um contrato meu ali com o Banco Master, já que eles não conseguem achar dinheiro na minha cueca, já que eles não conseguem, né, achar uma mesadinha, né, como o filho do Lula recebe, aí precisa fazer o quê? Precisa inventar narrativas. Graças a Deus, né, o povo brasileiro hoje deu um recado muito claro, estou muito feliz por hoje, findamos com um saldo muito bom de que o Brasil acordou. Muito obrigado, pessoal. Bom, Nicolas aí reclamando que a imprensa aparece quando o pessoal vai ao hospital, mas não noticia a caminhada, sendo que a imprensa noticiou a caminhada
E a imprensa não tinha porque estar no hospital. Ele fala, vocês não estavam aqui, agora vocês estão aqui. A imprensa não tinha que estar no hospital se não tivesse ferido da caminhada no hospital. Enfim, não deu para entender muito, mas vocês entendem como funciona isso. Enquanto aconteceu essa caminhada, teve uma outra, que já estava programada antes da do Nicolas até, tá? Dá uma olhada aqui. Erika Hilton postou o seguinte: acharam que eu ia deixar Brasília só para os feios desocupados? Cheguei. E aqui, olha, ela mostra a participação dela na Marcha Trans, que é um evento que já tinha sido marcado com muita antecedência. Percebam que ela marca aí algumas organizações, entre elas a ANTRA. E no que a ANTRA estava trabalhando esta semana? Naquele caso da pesquisadora da UFF, criadora do termo parditude, que está uma briga danada, porque ela diz que perdeu ali o direito de cursar o mestrado de forma injusta. Eu vou até fazer uma narrativa sobre isso e bobear. Mas, enfim, veja o que a ANTRA disse. Hoje, se uma transfóbica chora, a comunidade trans está feliz. Nossa, gente, isso eu acho que vai ajudar muito a militância postar foto da J.K. Rowling e querer que mulher sofra. Parabéns. Mas, enfim, né, se a Erika Hilton, depois de perseguir uma feminista, até essa feminista ter que arrumar asilo político no exterior, ganhou título de Mulher do Ano da Marie Claire, porque o pessoal não tentar. Afinal, é só você esmagar uma mulher que você tem reconhecimento em boa parte da imprensa. Mas tem gente que discorda dessa coisa da beleza. Dê uma olhada neste influencer aqui, Ricardo Zampieri. Ele é do PL, mas ele foi na marcha da Erika Hilton. Oi? Dá uma olhada. Querem saber de um mico? A Erika Hilton marcou uma manifestação do dia do evento do Nicolas. Olha isso aqui, cara. Tá vazio, mano. Que mico. Eu confesso que fazia um tempo que eu não via tanta gente feia. Meu Deus do céu. E aí? O que é que você achou disso tudo? Muita calma, que antes de você achar e antes de eu achar, a gente vai para as narrativas. A extrema-direita é gado mesmo, né? E quer implementar no Brasil o evangelistão deles. Agora, o novo bezerro de ouro, o novo messias deles é o Nicolas Ferreira. Até foi lá a Michele Bolsonaro falar que, nossa, que o Nicolas é ungido por Deus e por isso, porque essa gente é ungida é pelo demônio. Só gente feia, uma atrás da outra ali, esse povo andando na chuva, sem nem saber para onde estava andando. É que nem gado mesmo. O Nicolas vai lá, tocando o gado, tocando o berrante dele. E essa gente acha que tem razão. Mas é o seguinte, nem entrar em Brasília mais, eles entram direito, porque aqui tem uma democracia. Depois do 8 de janeiro, o que essa gente precisa não é fazer passeata, é sumir do mapa. O movimento dos patriotas e do Nicolas fez o Brasil acordar. Acorda, Brasil! E a gente vê aí pessoas reclamando, gente da imprensa rindo por causa do raio que caiu ali. Sabe o que isso prova? Isso prova que o Nicolas está no caminho certo. Cá entre nós, se você se incomoda com um político andando mais do que se incomoda com um político roubando, o problema é você, não é o político. O Nicolas conseguiu pôr para fora todo o sentimento de uma nação. Nós não queremos mais a cleptocracia petista e a ditadura do Xandão. Nós queremos um novo Brasil, um Brasil que acorda para eleições livres, em que a gente tenha um governo de direita. E a esquerdalha pode toda chorar, porque o Brasil é um país conservador e o Nicolas foi ungido, sim, para iniciar um novo tempo.
Qual é a minha opinião? A minha opinião continua a mesma que você viu em edições do Papo Antagonista e do Narrativas. Quem se beneficia dessa marcha? Nicolas Ferreira. E ele dá o tom do que vão ser essas eleições de 2026. Elas serão messiânicas. Ele achou ali um caminho para fugir da polarização. Você pode falar, não, mas ele é bolsonarista, ele falou do Bolsonaro. Assim, olha, na beirada. Ele fez um movimento em torno dele mesmo. Ele é muito bom de fazer isso. A candidatura dele, aliás, surge assim, com um manifesto lá que ele faz e vai juntando gente em torno dele. Ele saiu para caminhar. E aqui tem uma coisa muito poderosa, que é você fazer o outro preencher lacunas daquilo que você não quer dizer, não pode dizer ou não sabe dizer. Como assim? Vou te perguntar. Essa passeata do Nicolas foi para quê? Para conseguir o quê? Ele estava caminhando por quê? Você deve ter uma resposta na sua cabeça. Vou te fazer uma proposta. Pergunta para outras pessoas que gostem do Nicolas ou que não gostem do Nicolas. Tanto faz. Cada um vai te falar que a marcha dele era por um motivo. Ninguém vai ter um motivo só. Por quê? Porque ele nunca disse qual era o motivo da marcha. Pelas atitudes dele, o que ficou explícito é: o motivo da marcha é aglutinar a direita em torno da figura dele, tornando ele menos dependente do bolsonarismo, e aplacar as cobranças do bolsonarismo radical, que esse pessoal dizia que ele não estava dando atenção suficiente para o Bolsonaro, que ele era um traidor. Os filhos do Bolsonaro já tinham mandado aquele patriota EAD, o Alan dos Santos, que já tinha batido na Michelle, já tinham mandado para cima do Nicolas também. O Nicolas já tinha xingado ele na rede social. Já estava rolando isso. Quando o Nicolas sai para uma caminhada e não fala em nome de que é essa caminhada, o bolsonarista mais radical, que gosta do Nicolas, mas estava tendo que brigar com ele, porque senão, você sabe, quando eles brigam com alguém, ou você bate na pessoa, ou você é excluído do grupo, você passa a ser traidor. Então, assim, para o mais radical, ele já gostava do Nicolas. Ele acha que o Nicolas representa bem a ideologia do bolsonarismo. Mas estavam batendo, ele tinha que ficar quieto. Agora não, agora ele fala o quê? Tá vendo? Ele fez uma passeata para tirar o Bolsonaro da cadeia. O outro vai falar que fizeram uma passeata contra o establishment. O outro vai falar que está fazendo uma passeata porque quer eleições limpas. O outro vai falar que está fazendo uma passeata porque quer que o Brasil acorde. É a passeata do Acorda Brasil. Outros vão falar que é tudo ao mesmo tempo. E aí, os próprios que estão no movimento vão te falar, olha, caminhadas são históricas, teve a caminhada do Gandhi, a caminhada do Martin Luther King. Essas caminhadas eram em torno de causas. O Martin Luther King, direitos civis iguais. O Gandhi era libertar a Índia da colônia britânica. Era uma causa muito expressa que todo mundo sabe definir muito bem. Por que o Nicolas não define? Porque aí a passeata passa a ser sobre ele, e sobre ele ter sido ungido para algo. Ele transforma aquilo num ato de fé. Vocês veem que quando ele para fazer os discursos, não tem muito discurso político, é mais oração. É mais pegar a pessoa pela sua própria esperança de futuro. Ele se coloca como uma tela em branco, ele não precisa prometer nada, ele nunca vai descumprir nenhuma promessa, porque ele não precisa prometer nada. Ele ora. E a pessoa projeta nele o que ela deseja para o futuro. Ele conseguiu ficar nessa posição e nós vamos ver vários outros fazendo o mesmo. Pô, você vai falar só da passeata do Nicolas e não vai falar da Erika Hilton? Assim, o que tem para falar? Ela foi no negócio que já estava marcado há várias semanas, que não tinha como escapar, que é dessa associação, a ANTRA, que se dedica basicamente a litigar em público com mulheres. Não é em defesa das trans, dizem elas, mas a atividade que a gente mais vê é de litígio contra mulheres. Ela não tinha como sair dali, a Erika Hilton. Ela tinha que ir. A questão é que foi flopada, porque na comparação ficou muito menor. E a do Nicolas era improvisada. A da Erika Hilton, não. Esse público que eles estavam tentando lá em Brasília, a Erika Hilton junta em São Paulo. Porque em São Paulo ela entra em eventos de moda, diva pop, esse tipo de coisa que já são lotados,
E ela talvez leve mais gente ou talvez tenha muito público lá dentro. Agora, o que fica claro é o seguinte, a esquerda já chegou a pôr muita gente na rua. Mas as ruas, no Brasil, há mais de 10 anos, são da direita. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já. Para você que nos acompanha no YouTube, deixa o seu like, ative o sininho para se inscrever no canal e diga aqui nos comentários a sua opinião sobre cada um dos temas que nós trouxemos hoje. Estamos de volta com o Papo Antagonista, um programa do portal Antagonista, também na TV BMC. Vamos ao terceiro assunto dessa edição especial do Papo Antagonista. Banco Master. Vazou o depoimento de Vorcaro. Não é bem vazou, tá? O ministro Dias Toffoli, do STF, tornou públicas partes deste depoimento. A gente já teve um pouco disso no meio-dia. Eu vou falar bastante disso no Papo Antagonista de hoje. Aqui eu vou trazer alguns trechos. E quem é o advogado de Vorcaro, CEO do Banco Master? Quer dizer, ex-CEO do ex-banco? Eu não sei como é que a gente fala, mas vocês sabem quem é o Vorcaro. Ele tem um dos melhores advogados do país, que é o Dr. Alberto Toron. É realmente uma pessoa que tem o seu talento na área criminal muito reconhecido. E aqui, recordar é viver. Ó a matéria aqui da Cruzoé, só a gente que está fazendo. A relação entre o advogado de Vorcaro e Dias Toffoli. Ministro do STF foi um dos convidados do casamento de Roberto Podval na ilha de Capri, na Itália, em 2011. Como mostrou a Folha de São Paulo em 22 de julho daquele ano, Toffoli faltou às sessões do STF para participar do casamento de Podval na ilha de Capri, no sul da Itália. Na época, o magistrado era relator de 2 processos, nos quais o criminalista atuava como defensor, além de atuar em pelo menos outros 2 casos de clientes de Podval. Os noivos ofereceram aos convidados cerca de 200, segundo a reportagem, 2 dias de hospedagem no luxuoso Capri Palace Hotel. No câmbio de 15 anos atrás, as diárias variavam entre R$1,4 mil e R$13.300. Bom, antes de ler aí o resto, na época, olha como era outro mundo. Isso foi um escândalo de proporções do pessoal sussurrar em corredor, gente, vão empichar o ministro do Supremo. Isso tinha potencial, isso virava um escândalo dessas proporções. E aí foram querer saber quem pagou hospedagem, quem pagou... Ele te pagou passagem? Ele pagou passagem para você? De novo o avião no meio, né? E aí veio. Por intermédio de sua assessoria, Toffoli disse aos jornais que não era íntimo de Podval e que pagou sua própria passagem para ir à Itália. Alegando ser uma viagem de caráter estritamente particular, ele disse que se reservava o direito de não fazer qualquer comentário sobre seus compromissos privados, negando-se a responder se havia ou não conflito de interesse na viagem. Podval disse não ser nenhum absurdo convidar alguém que conhecia há mais de 20 anos. Não é absurdo convidar alguém que é meu amigo muito antes de virar ministro. Nos conhecemos há mais de 20 anos. Obviamente, meus amigos são do meio ao qual pertenço, o mundo jurídico. As pessoas do meu convívio são advogados, promotores, juízes, ministros. Quem me conhece sabe que não faço e nem sei fazer lobby. Matéria completa você lê na Cruzoé. Mas não parece que nós estamos em outro mundo? Vocês avaliam, se fosse dar capa de jornal, cada vez que um ministro do STF viaja a convite de alguém que de alguma forma tem interesses na corte. E olha que nem a passagem eles podiam aceitar na época. Era só estar no evento. Escândalo de proporções nacionais. Nós já fomos esse país. E não faz 20 anos. Era assim. E pouco a pouco, as coisas foram se corroendo. Muita gente fala, quando começou o inquérito, não sei. Se você acha que o marco temporal é esse, o que quer dizer? Que você não prestou atenção em coisas que já estavam acontecendo 10 anos antes. Pois é. Enfim,
tá lá ele no casamento do Podval. Por que eu trouxe aqui? Porque o Podval é o advogado do Vorcaro, que está falando isso aqui agora do ministro Toffoli. Doutora, só para começar, eu faço aqui uma questão de ordem. Nós entramos na sala de audiência, nós não estávamos com o celular. Eu tenho um caderninho aqui anotando as perguntas que eu iria fazer. Acaba a audiência, nós chegamos na sala ao lado, a senhora me pediu se eu poderia abrir o sigilo do celular do Vorcaro e eu disse que não abriria porque nós tínhamos receio, inclusive dos vazamentos. As questões colocadas aqui pela senhora, questões que vieram do ministro Dias Toffoli, já estavam sendo noticiadas pela Malu Gaspar, e falo com tranquilidade porque nós processamos, inclusive, a própria Malu Gaspar, então não veio da defesa e não nos ajuda em nada isso. Mas é bom que fique consignado que as perguntas que foram feitas, e aqui, com maior respeito das autoridades, mas é bom que se diga, as perguntas que foram feitas hoje aqui pela senhora, que eram perguntas ditas pelo ministro, estavam na imprensa noticiadas quando acabou o ato. Então, só para deixar claro, e aí, respondendo a sua pergunta, quando a senhora me disse, a senhora abre o celular, eu digo, tem coisas pessoais, a senhora me disse, mas o sigilo é absoluto. O sigilo era absoluto, não deu, sei lá, 20 minutos, as questões estavam todas ali colocadas. Então, nós já, inclusive, já havíamos pedido a instauração de um inquérito para averiguar os vazamentos. Então, nós vamos relatar ao ministro corrido, deixo aqui consignado, mas esse caso aconteceu 20 minutos depois da audiência acabar. Aqui só pontuando algo. O advogado Roberto Podval processou, sim, a jornalista Malu Gaspar, mas não foi no caso do Vorcaro. Foi no caso de um outro cliente dele, caso Soares, conhecido como Rei do Gás. Ele processou a Malu Gaspar 2 vezes e perdeu todas as 2. Aí, vamos agora ao depoimento em si. O depoimento em si, a gente tem lá a inquirição feita pelo próprio ministro. Esse negócio todo que nós estamos vendo aqui, eu queria poder te explicar. Só que para te explicar, eu precisaria entender o que aconteceu e, francamente, até agora eu não entendi. O ministro do STF, sem ter ouvido as 2 partes antes, chamou uma cariação. Como é que funciona a cariação? Um lado apresenta uma coisa, o outro lado apresenta outra. Tem fato que não bate. Pô, o cara disse que ele que chamou o B para a reunião. E o B fala, não, fui eu que chamei ele. Aí chama os 2 e põe um na frente do outro. Foi sem ter o depoimento prévio. E chama os 2 já direto para um olhar na cara do outro. Então, assim, eu não consigo te explicar o que aconteceu, mas temos vídeos. Pelo menos o que eles falaram, nós sabemos. E o Vorcaro diz que todo mundo aprovava o modelo de negócio do Master. Que ele não sabe. Onde ele errou é uma coisa a se debater. O Banco Master, o nosso modelo de negócio, era um mix do consignado, que eram ativos realmente de mais curto prazo, e outros ativos de mais longo prazo, que geralmente dão até mais rentabilidade. Esse era o modelo que a gente estruturou o nosso negócio, e é um modelo que não só o BRB estava interessado, como investidores estrangeiros e outros investidores, né? A gente vê muito na mídia as pessoas criticando o modelo nosso, mas até, como eu disse, até o dia 17 a gente estava dando resultado e estava solvente dentro do mercado. Então, é um modelo que se provou operacionalmente bom ao longo do tempo. Certo ou errado, se a gente errou, é uma questão de opinião de negócio. Mas os ativos, o mix de ativos nossos, como eu disse antes, ele era constantemente auditado pelo Banco Central. E a precificação desses ativos é a gestão de risco, doutor. Então, o Banco Central atua com diligência nisso, sempre no seguinte sentido: olha, esse ativo aqui, ele está no seu balanço por 10 mil, mas ele tem um prazo de recebimento mais longo. Então, acho que você precisa aplicar uma medida prudencial maior. Então, a gente rebaixa esse ativo de 10, ele passa a valer 5 no balanço. Esses são os pedidos de provisão que o Banco Central menciona, inclusive, que ele fez em diversos ativos nossos. Com toda a pressão de fora, de mídia, etc., a gente tinha um nível de provisão dos ativos de longo prazo extremamente pertinente com cada um deles. Isso é uma regra de ponderação de risco e de Basileia que a gente sempre seguiu a risco e sempre foi auditado pelo Banco Central. Por isso que quando eu falo os ativos que a gente entregou para o BRB, já não é que estavam fora, eram de outros, eram ativos já auditados dentro do Banco Master. E aí entra a tal da história do BRB e do Banco Master. O BRB é um banco estatal em Brasília,
comprou lá os tais dos títulos do Banco Master, ele não comprou o Banco Master em si, que essa era a tal história, ele comprar o banco para o banco não falir e usar dinheiro público para cobrir todo esse rombo que nós estamos vendo. E quando entra no detalhe de quem comprou quando, o que detalhes tinha da venda, eles entraram em briga várias vezes, eu vou trazer um trecho para vocês. Uma divergência que nós consideramos muito interessante, enfim, que merece ser explorada, é que o senhor Porcaro, durante seu depoimento, diz que a partir de janeiro, a partir da data de comercialização das carteiras da Tirreno, o senhor informou ao BRB que o doutor Paulo Henrique estaria ciente que essas carteiras seriam originadas por créditos da Tirreno. O senhor confirma? Não, na verdade, a gente anunciou que a gente faria vendas, né, naquela ocasião, de originadores terceiros. A Tirreno, nem eu mesmo sabia naquela ocasião, se eu não me engano, que existe que o nome Tirreno, né? Acho que a gente chegou a conversar por algumas vezes que a gente começaria um novo formato de comercialização, que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. Então, o senhor avisou, então, que seriam carteiras originadas por terceiro. Sim, eu não me lembro a data específica, mas a gente chegou a conversar em algum momento que a gente teria essa comercialização desse novo tipo de carteira. Senhor Paulo Henrique, eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Não tem essa informação de ser revendida pelo Master. Eu sabia que eram carteiras, naquela ocasião dos mesmos originadores que faziam originação para o Master, ou seja, era um ambiente já de clientes que faziam parte do nosso ambiente ali do Credit System, mas não especificamente que tinham sido originados por nós. Mas quando você apresenta a carteira para comercialização, esse documento de origem também não faz parte do portfólio de documentos entregues à instituição que vai adquirir? Qual documento de origem? O originador do crédito da carteira, por exemplo. Eu não conheço no detalhe o procedimento da originação, mas eu acredito que quem fez a originação na ponta não é uma informação que está nos procedimentos, até onde eu entendo, não faz parte. A documentação não. Normalmente a gente recebe uma planilha com a lista de todos os créditos, CPF, data de originação, valor, taxa, todos esses parâmetros, órgão conveniado e um conjunto, uma amostra de contratos e de comprovantes de averbação. Essa informação. O risco no final é o cliente da ponta final. Então, quem originou, como eu falei inicialmente, não é relevante no processo de risco. E aqui, olha, o Porcaro fala que ele não tem relações políticas. Não. Isso aí estão exagerando. É muito exagero. Vamos ver. Uma pergunta, né, que eu acho que precisa ser feita para o senhor é se em algum momento algum dos seus amigos políticos procurou viabilizar esse negócio, se o senhor teve contato com o governador de Brasília, se o senhor poderia fazer algum comentário relativo a isso. Eu queria só dizer o seguinte, se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, eu não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso e estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Então, acho que, primeiro, vale a pena considerar isso. Segundo, o negócio com o BRB ele foi construído tecnicamente dentro do Banco Central, como eu disse anteriormente. E aí fica a frustração minha, porque não era para a gente estar aqui nessa sala e com essa exposição toda para um país, porque o prejuízo no final não foi só meu, foi do sistema financeiro. Até o dia 17 de novembro, todos os investidores do Banco Master estavam recebendo em dia. Fundo de pensão, clientes, pessoa física, todo mundo estava recebendo em dia, com muito custo, porque eu estava sofrendo uma pressão, já não era de hoje, já era de muito tempo. Mas heroicamente, inclusive, a gente foi porque os nossos ativos eram bons, contra tudo que disseram desde o início, a gente conseguiu ceder ativos próprios, ativos do banco, conseguimos honrar todos os compromissos até aquele dia,
que teria tido a oportunidade de ter um desfecho muito favorável. Então, não teve facilitação política. Eu tive com o governador, sim, algumas vezes, porque ele era controlador indireto, mas não teve nenhum tipo de questão tratada, nesse caso do RB, que não fosse técnica. Talvez no Brasil, se não fosse assim, eu não estava aqui e teria dado certo, né? Acho que a conclusão desse negócio é a maior prova disso, como foi o desfecho. Sim. Então, o senhor nega qualquer tipo de pedido a outras autoridades, parlamentares, secretários de Estado, diretores de órgãos públicos, o Banco Central etc., tem discricionariedade, né? Tanto tem discricionariedade que uma diretoria conseguiu criar esse alvoroço todo. Foi a diretoria de organização financeira, porque a própria diretoria de fiscalização tinha interesse em criar uma solução de mercado até um determinado momento e evitar esse caos que está se instaurado aí no país por conta disso. Então, o senhor reconhece que havia, de certa forma, uma crise de liquidez na instituição financeira do senhor? Existia uma crise, não era de hoje, mas o Banco Master sempre foi solvente, sempre teve muito mais ativo que passivo e sempre honrou todos os compromissos até o dia 17 de novembro. Pode, num primeiro momento, fazer sentido o que ele diz. Se eu tivesse influência, não estaria preso. Ele apela não a fatos, ele apela a sentimentos, o sentimento da impunidade no Brasil, que é verdade. A gigantesca maioria de quem tem influência não vai preso. Mas não quer dizer que só vai para a cadeia quem não tem nenhuma influência. Vamos lembrar que dos últimos presidentes da República, a gente só não teve na cadeia a Dilma, Fernando Henrique e Itamar. Só esses três não foram para a cadeia. A gente tem um ex-presidente da República na cadeia. O Lula já foi para a cadeia também. A gente teve na Lava Jato um monte de poderoso indo para a cadeia. E um monte sendo solto depois. Eles saem mais rápido. Mas estar com tornozeleira não quer dizer necessariamente que ele não tem influência. Ok? E quanto à influência, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Nós temos aqui Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central no governo Lula, consultor do Banco Master. Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça do nosso país, chefe da Polícia Federal, consultor do Banco Master. Nós temos Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do Lula, consultor do Banco Master. Nós temos o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes prestando serviço. Nós temos Jacques Wagner, senador, Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, Rui Costa, ministro da Casa Civil, ligados a Augusto Lima, sócio e CEO do Banco Master. Resgatem esse gráfico de Adriana Matos. É mais do que completo. Está aqui exposto. O maior absurdo da nossa nação. É o meu 7º ano como deputado federal. Só esse ano eu falei 497 vezes na tribuna. Eu nunca testemunhei um absurdo em contrato dessa forma. Ou a gente aprende a punir quem faz coisa errada. A gente precisa afastar o ministro Alexandre de Moraes. Até para o próprio bem dele. Até para o próprio bem do país. Para o bem do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é um escárnio. A gente viu jornais no exterior fazendo piada, dizendo que a esposa do ministro só perde por Neymar, citando ela como um craque. E só lembrando, o Vorcaro, ele se encontrou com todo mundo que é importante no Brasil. Todo mundo. Eu tô até ficando deprimida, que eu falo, gente, muito subcelebridade, né? Eu nunca encontrei com o Vorcaro. Você encontrou com o Vorcaro? Todo mundo que manda em alguma coisa nesse país encontrou o tal do Vorcaro e a gente não sabia nem o que era Banco Master. Sabe quem encontrou com o Vorcaro? O Lula, sim. E o ministro Fernando Haddad contou a versão dele de como foi essa conversa. Ministro, agora, você estava informado, ou você fez... Bom, aí paga. Mas não é assim, entendeu? De novo, isso não pode ser pretexto... Para não investigar, né? Para não apurar. Agora, apuração séria. Como fez o Banco Central no caso da liquidação. Tomou posse o Galípolo, viu que estava diante de um problema grave, abriu os procedimentos internos para apurar, constatou uma fraude bilionária e tomou todas as medidas necessárias, interna e externamente, para que uma decisão robusta, uma decisão sustentável perante qualquer tribunal pudesse ser tomada. Esse é o certo. Ministro, esse é o certo. A orientação do presidente da República, que nos diz
sempre, faça o trabalho de vocês. Quando ele está diante de uma informação, faz o trabalho de vocês. Que, aliás, foi o que ele disse na reunião com o Porcaro, segundo todas as testemunhas. Olha, decisão sobre você é do Banco Central, é técnica. Eu não... decisão técnica vai ser tomada, se bem, se mal. E é a orientação que eu recebo em todo caso grave que eu tenho conhecimento e que eu me sinto na obrigação, pela repercussão, escala, tamanho, de informar o presidente da República, o comando que eu recebo é, Haddad, você me conhece, vai até o fim, é o que precisar. Com os cuidados devidos, direito de defesa, investigação cuidadosa, não tem perseguição política, é justiça, nós estamos falando de justiça, não estamos falando de disputa eleitoral, estamos falando de justiça. Fazer justiça é ser criterioso, é respeitar o devido processo legal, garantir direito de defesa, fazer tudo conforme manda a lei, até as últimas consequências. Pois é. E aí? E aí que no meio de tudo isso tem o tal do Código de Ética do STF que o ministro Fachin quer fazer, a OAB já sugeriu. Vamos ouvir uma corregedora de todo o judiciário. A ministra Eliana Calmon já foi corregedora de todo o judiciário no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. E olha o que ela disse. O momento é absolutamente inoportuno para se fazer um código de ética quando a sociedade brasileira está em chamas contra o Poder Judiciário. Esse código de ética, se for aprovado, será um código que não vai servir para anos depois ser aplicado. Porque ou está de menos ou está de mais. Porque o momento é um momento difícil em que a população está irada, a população está nas redes sociais arrebentando e rasgando com o Supremo Tribunal Federal e é absolutamente inoportuno. Em segundo lugar, é porque a autoria do Código de Ética feita pelo ministro Fachin, a quem eu tenho muito respeito, mas até agora ele foi enxovalhado por todas os aportes de segurança que deu aos seus colegas. Todas as vezes que os colegas magistrados do Supremo Tribunal Federal deram decisões esdrúxulas ou duvidosas, ele silenciou e cohonestou. Até aqui. E, de repente, ele surge com um código de ética de forma que ele não fez aquilo que é uma trajetória de conduta capaz de ser absolvido pela sociedade brasileira. Embora ele seja um homem correto, embora não se tenha nenhum caso específico onde ele tenha prevaricado nesse sentido de julgar casos onde ele tem impedimento ou suspeição, mas por ter coonestado com muitas das atitudes adotadas pelos seus pares, ele perdeu a credibilidade. E aí, qual é a sua opinião? Calma, você já vai dizer para mim sua opinião. Calma, agora é hora de você deixar o like e a gente ir para as narrativas. Se esse escândalo fosse na época do Bolsonaro, vocês sabem o que é que teria acontecido? Ele teria trocado o chefe da Polícia Federal por um arquivador, teria trocado o ministro da Justiça por um parça dele e pronto, tudo seria enterrado. No governo Lula tem investigação. Aliás, é da gente ficar com a pulga atrás da orelha de por que o indicado do Bolsonaro ao Banco Central, Roberto Campos Neto, não liquidou o Master. Precisou ele sair
para poder liquidar o Master? Será que é porque o pessoal do Master doava para a campanha do Bolsonaro e também do Tarcísio? Será que tem alguma coisa a ver ou não? É ridícula essa tentativa da extrema-direita de tentar jogar o escândalo do Banco Master no colo da esquerda. A esquerda não tem nada a ver com Faria Lima. E a esquerda aqui não tem a ver com escândalo, tem a ver com a investigação, punição dos culpados e botar banqueiro na cadeia. Vocês acham que vai virar pizza? Ou o quê? Tá tudo combinado, né? Tá tudo combinado. Tá agora o Lula fingindo que tá de mal com o Toffoli porque tá o escândalo do Tofolão, ele quer se distanciar. Ele recebeu o tal do Vorcaro. Ele que nomeou o Toffoli, que era advogado do PT, a vida inteira teve ali com ele. O cara sentou em cima do negócio do Banco Master. O Banco Master tinha contrato com o governo Lula. Ah, não, tem a ver com direito, eles querem, mais uma vez, se limpar na própria lama. O Guido Mantega estava lá. Ministro Ricardo Lewandowski estava lá no Banco Master. Xandão estava lá, a mulher dele no Banco Master, a mulher dele ganhando 260 vezes o que pagaram por Lewandowski. E não sei quantas dezenas de vezes o que pagaram por Guido Mantega. Tá todo mundo junto e misturado. E essa gente não vai ser punida. Vai terminar tudo em pizza. Nós, patriotas, avisamos. A gente já viu esse filme antes. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que quando começa a vazar vídeo, aí a coisa saiu completamente do controle dos poderosos. E a gente tá já nesse estágio, no caso do Banco Master. E aí, gostou desse formato do Narrativas Antagonista? Vai conferir depois no YouTube. O Papo Antagonista desta segunda-feira de carnaval vai ficando por aqui. Até amanhã, 6 da tarde. Eu preciso construir uma narrativa para destruir ao inimigo. Que vingança. Estou aqui para me vingar dessa gente. Pretendo beneficiar o filho meu, sim. Confesso publicamente que eu votei no Lula.